Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical e nesse nós vamos falar sobre a doutrina do culto levítico. É a lição de número 6, de 5 de agosto de 2018. Uma lição maravilhosíssima, onde o nosso professor Claudionor Correia de Andrade explica que tudo que existe pertence ao Senhor. A terra, os vegetais, os animais, tudo que existe no mundo pertence ao Senhor, nosso Deus. E para isso, nosso professor vai lançar mão de alguns objetivos específicos, que ao término da lição, o aluno deve estar apto para saber que a terra é do Senhor. O segundo motivo, o segundo objetivo, é mostrar que os animais e vegetais são do Senhor. E o terceiro e último objetivo, compreender que o ser humano é do Senhor. Ou seja, o objetivo geral da nossa lição é mostrar ou apontar que tudo quanto existe é do Senhor, nosso Deus. Antes de qualquer comentário da nossa lição, eu gostaria de agradecer a você que já se inscreveu aí no canal Mensagem de Fé e Esperança. Nosso muito obrigado. Você que não se inscreveu ainda, corra lá e se inscreva. Ao se inscrever, ative o sino para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal. Também não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, o seu gostei e também de comentar sobre os nossos assuntos. O seu comentário enobrece esse canal e também faz com que ele seja promovido, faz com que ele seja aumentado dia após dia para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Desde já eu quero dizer que sou muito grato a Deus pela sua vida, muito grato a Deus pelo seu ministério, pela sua família, muito grato a Deus por você acompanhar aqui os nossos conteúdos. Pois bem, o nosso texto áureo está no livro de Salmo, o número 24, verso 1, que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. A nossa verdade prática diz: tudo quanto existe pertence ao Senhor. Deve ser consagrado principalmente o nosso ser. Tudo que existe pertence ao Senhor, e deve ser consagrado ao nosso Deus, principalmente o nosso ser, que precisa ser consagrado totalmente ao nosso Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Levítico, capítulo 9, versículo 1 a 14. Nós não vamos ler, mas você pode acompanhar toda a nossa leitura em classe, bem como todo o conteúdo dessa lição no nosso site www.mensagem-de-fé-e-esperança.com.br. Ali você vai encontrar não só a nossa lição de subsídio da Escola Dominical, mas também outros textos que vai enriquecer a sua vida e que vai ajudá-lo no melhor preparo da sua lição dominical. O nosso primeiro ponto diz: a terra é do Senhor. O primeiro item aí, do primeiro ponto, Deus é o Criador dos céus e da terra. Se o livro de Gênesis mostra que Deus criou tudo quanto existe, o livro de Levítico reivindica dos israelitas que consagrem ao Senhor todas as coisas. Enquanto nós observamos que no livro do Gênesis, Deus cria todas as coisas, agora no livro de Levítico, Deus vai pedir de Israel, mais especificamente da tribo de Levi, que consagre ao Senhor todas as coisas que existem. Tudo que existe é para louvor e adoração ao nome do Senhor. É bom dizer para você que Deus, Ele não faz nada e Ele não nos dá nada que não seja para o louvor da sua glória. Tudo que existe é para o louvor da glória de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz: porque por Ele, para Ele
são todas as coisas, porque por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Então, tudo que existe é para o louvor da glória do Senhor nosso Deus. Nosso segundo item, ele vai dizer aí que Deus é o libertador de Israel. Você vai encontrar várias vezes o Senhor dizendo: eu sou o Senhor que te tirei da terra da servidão. Eu sou o Senhor que os tirei da terra da servidão. O povo de Israel ficou no Egito durante 400 anos. E eles jamais sairiam da terra do Egito se não fosse pela mão poderosa do Senhor nosso Deus. Quando Deus estava para tirar o povo de Israel do Egito, Deus precisou mandar 10 pragas para oprimir os egípcios, em especial o faraó, para que ele entendesse que havia chegado a hora do povo de Israel sair para prestar culto ao Senhor no deserto e, consequentemente, cultuar o Senhor na terra de Canaã. Então a libertação, dos filhos de Israel é uma libertação que coube tão somente ao Senhor nosso Deus. Então Deus é apresentado no livro de Levítico como aquele que é o libertador, do seu povo. Aqui no nosso terceiro item, Israel é o templo de Deus. Israel é o templo de Deus. Quando o povo de Israel, eles caminham durante 40 anos da sua peregrinação, Deus fala para que eles fizessem o tabernáculo, para que Deus habitasse no meio deles, para que Deus morasse no meio deles. Aliás, a palavra tabernáculo já tem esse sentido de tabernacular, fazer morada. Então o tabernáculo era a morada de Deus no meio do seu povo. Mas na verdade o que Deus estava exigindo não era apenas morar no meio do povo de Israel, mas morar no coração de cada israelita. Fazer morada no coração de cada um dos seus servos e das suas servas. Então aqui nós observamos o seguinte, que a teologia de Levítico tinha por objetivo também conscientizar Israel de sua devoção divina, ou de sua vocação divina. Logo, toda a nação israelita, no futuro, seria templo de adoração ao Senhor. Deus não só habitaria no meio do povo de Israel, como também habitaria no coração de cada um deles. Infelizmente, o povo de Israel não tiveram esse entendimento. Não foi possível Deus concretizar esse sonho para com Israel. Porque Israel não quis obedecer ao Senhor e não entendeu que eles eram a morada de Deus em espírito. Por isso Deus, ele passa a trabalhar com um outro povo que é chamado de igreja, a igreja do Senhor. Agora sim, Paulo diz que nós somos o templo de Deus, a morada de Deus em espírito. Se Deus requeria de Israel tanta devoção, mesmo o povo de Israel não entendendo que eles eram o centro das atenções divinas, o que dirá agora da igreja do Senhor Jesus? Se Deus tem uma reclamação, se Deus tem essa vontade, esse desejo de relacionar tanto com o povo de Israel, imagine agora com a igreja do Senhor, que Paulo diz que nós somos templo e coluna do Deus vivo. Templo e coluna da verdade. Portanto, nosso primeiro ponto, aí nós temos aí uma teologia de que a terra é do Senhor e que tudo que existe, partindo já do pressuposto de que o povo de Israel era uma nação santa e que essa nação, ela existia para o louvor e glória do seu nome. No nosso segundo ponto, nós temos aí os animais e os vegetais são do Senhor. Nosso primeiro ponto, nosso primeiro item, vai dizer sobre no Egito, os animais eram deuses. Quando o povo de Israel esteve no Egito,
eles acostumaram a observar que havia deuses para todos os gostos. Havia o Deus do dia, o Deus da noite, o Deus da tempestade, os deuses, né, que protegiam as plantações, o Deus do Nilo. Havia deuses para todos os gostos. Um desses deuses era o touro Apis, né, que era considerado uma das divindades, né, de maior prestígio, né, no Egito. Uma outra divindade era o falcão, né, que era considerado como uma das divindades ligada ao deus Sol, o deus Ra. O falcão é o único animal que consegue olhar para o sol, mesmo, né, na sua hora de maior brilho, ele consegue olhar para o sol. Por isso os egípcios entendiam que o falcão era também uma divindade e era adorada, né, no Egito. Outra divindade era o gato, né, o deus Baster, que era adorado como o deus protetor dos horrores da noite. Mas na verdade não só esses deuses eram adorados, mas tantos outros deuses, né? Havia o deus do Nilo, né, Ísis, Osíris, né, que eram protetores, né, do Nilo. Havia o chamado Ptah, né, que era um dos deuses do Egito. Né, tudo no Egito era consagrado a alguma coisa. Inclusive o solo do Nilo era considerado como solo sagrado. A poeira sagrada ao redor do Nilo também era considerada sagrada. Quando Deus manda Moisés escrever o livro de Levítico, ele manda escrever várias vezes dizendo: eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor. Essa expressão, eu sou o Senhor, né, dava a ideia clara para os israelitas de que Deus, ele não é um Senhor a mais, que ele não é um Deus a mais, mas que ele era o único Senhor que Israel deveria obedecer. Nosso segundo item aí, né, os animais e a adoração a Deus. Os animais, né, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram a fazer parte, né, do sacrifício, né, de adoração nos altares do Senhor. No altar do holocausto, né, por exemplo, era sacrificado ovelhas, né, bode, cabras ou cabrito, era sacrificado novilho para adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Mostrando que os animais, eles deveriam ser consagrados ao Senhor, porque os animais, eles são do Senhor nosso Deus. Eles não são deuses, né? Pelo contrário, eles são oferendas ou são ofertas ao Deus dos céus. Os vegetais e a adoração ao Deus de Israel. A cada ano, né, quando o povo de Israel fazia as suas colheitas, os primeiros frutos deveriam ser apresentados ao Senhor. As primícias das lavouras dos israelitas deveriam serem apresentadas a Deus. E no culto levítico havia a presença de grãos e cereais, né, bolo, que era oferecido ao Senhor. Junto com sal, azeite, né, era preparado aqueles alimentos e oferecido ao Deus de Israel. Mostrando que toda a produtividade de Israel só era possível mediante o cuidado do Senhor. Por isso, a cada 7 anos, a terra deveria descansar. O povo de Israel trabalhava 6 anos e no 7º ano a terra deveria descansar, porque a terra, ela é do Senhor. O povo de Israel deveria entender que toda a produtividade só era possível porque Deus é o dono da terra e o dono de todas as coisas. Por fim, no nosso terceiro ponto, o ser humano é do Senhor. Primeiro, o ser humano é a imagem de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o versículo 26,
diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Conforme a sua imagem e semelhança, criou macho e fêmea. Portanto, o homem é a imagem de Deus e foi formado para a adoração ao nome do Senhor. O segundo item, ele vai dizer aí, é sobre a sacralidade da vida. A vida humana é sagrada. O crente israelita é exortado a viver uma vida, uma vida consagrada. Ele é exortado a ver a vida como um objeto sagrado, um objeto de culto ao Senhor nosso Deus. Nós não podemos dizer, eu estou bem porque eu mereço estar bem. Eu estou bem porque eu cuido da minha saúde. Eu estou bem porque eu faço isso ou aquilo. Se eu estou bem, graças ao nome do Senhor. E se alguma coisa acontece para com a minha saúde, eu devo evocar ao Senhor para que haja cura na minha vida. Porque a minha vida é do Senhor. Nós somos templo do Senhor. Nosso terceiro item, nosso terceiro ponto, ele vai dizer que o ser humano é um servo adorador a Deus. Desde o início, quando Deus fez o homem para o adorar. É bem verdade que o homem buscou para si muitas invenções, como diz o sábio Salomão no livro de Eclesiastes. Deus fez o homem puro, Deus fez o homem reto, mas ele buscou para si muitas invenções. Mas o homem foi feito para adorar ao Senhor. O principal objetivo, ou o principal motivo da nossa existência aqui é a adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Verdade é isso que, se o homem não adorar a Deus, ele vai adorar qualquer outra coisa. Ele vai adorar a vaca, como se adora na Índia, ele vai adorar o rato, ele vai adorar o boi, como se fazia no Antigo Egito, vai adorar o sol, a lua, como se fazem até hoje algumas comunidades indígenas. Ele vai adorar qualquer coisa, porque o ser humano é um ser adorador por excelência. O instinto da adoração está no coração do ser humano. É bem verdade que Deus criou o homem não para adorar outra coisa e objeto, mas para adorar tão somente a Ele. E por fim, no nosso último item, ele vai dizer aí sobre o sacrifício pacífico. A teologia do livro de Levítico tinha por objetivo, antes de tudo, levar o israelita a servir voluntária e amorosamente a Deus. O sacrifício pacífico era oferecido no altar do holocausto, que era aquele primeiro altar que estava entre o átrio e o santo do santo, onde o sacerdote oferecia diuturnamente sacrifício ao Senhor. Nesse altar do holocausto, que era uma tipificação de Cristo como o nosso Redentor e Salvador, onde ele é imolado pelos nossos pecados, naquele altar era oferecido vários tipos de oferta. O sacrifício pela culpa, o sacrifício pelo pecado, a oferta de manjares e também o sacrifício de oferta pacífica. A oferta pacífica podia ser de macho ou fêmea, de ovelha, ovelha, carneiro, bode, podia ser também de touro, novilho. E essa oferta era destinada pelo menos a duas questões. Primeiro, era destinada a um voto que um israelita poderia fazer ao Senhor. Se essa oferta fosse de voto, esse animal, macho ou fêmea, não poderia ter nenhum defeito. Teria que ser totalmente perfeito para ser queimado perante o Senhor. Agora, se essa oferta pacífica, que também era chamada de oferta de comunhão, fosse uma oferta de gratidão ao Senhor e não tivesse destinação a voto algum, fosse apenas para comunhão entre os irmãos, essa oferta poderia sim, esse animal poderia ter um leve defeito. Não poderia ter um defeito grave, mas poderia ter um leve defeito. Mostrando que a nossa comunhão
né, com os irmãos, não é perfeita o tempo todo. Nós temos os nossos arranhões, né, nós temos as nossas, né, as nossas diversidades, né, de opiniões, né, nós não concordamos o tempo todo com tudo, mas ao mesmo tempo nós não somos desunidos, ao mesmo tempo nós suportamos uns aos outros em amor. Né? Ao mesmo tempo, nós amamos o nosso irmão, a despeito da sua falha, a despeito da sua opinião divergente, nós amamos e respeitamos o nosso irmão. Era isso que essa oferta pacífica, ela apontava. Apontava para um sacrifício que fosse verdadeiro e que fosse amoroso, e um sacrifício que fosse de comunhão perfeita com os irmãos, a despeito das nossas imperfeições. Nós somos imperfeitos, mas a nossa imperfeição não pode anular a nossa comunhão um com os outros. Daí, nós temos alguns corinhos, né, como aquele que diz, eu sou um com você no amor de nosso Deus. Eu sou um com você no amor de nosso Deus. Ou seja, a despeito da sua imperfeição, eu te amo. A despeito da minha imperfeição, você precisa amar a mim também. Tudo que nós vimos aqui são doutrinas, são conjuntos de regras, né, que regiam a vida do povo de Israel. Muito mais especificamente aqui ao culto levítico. Né? O nosso culto deve apontar para o fato de que o ser humano é do Senhor. A terra é do Senhor. Os nossos animais, a nossa casa, a nossa vida, tudo que temos deve ser consagrada ao Senhor nosso Deus. Você tem consagrado a sua vida a Deus? Você tem consagrado a sua família a Deus? Você tem consagrado o seu carro a Deus? Você tem consagrado a sua casa a Deus? Como tem sido a nossa vida? Será que temos nos consagrado a Deus? Ou achado que tudo que nós temos é porque alcançamos com esforço próprio? Se assim agirmos, jamais agradaremos a Deus. Mas se agirmos no intuito, né, no intento de que tudo que temos pertence a Deus, certamente estaremos agradando ao Senhor nosso Deus. Até um próximo vídeo, né, se Deus quiser. Que esse conteúdo seja grandemente edificante à sua vida e ao seu ministério. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.